Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, eu gostaria que vocês entendessem que a nossa expressão ela é o reflexo do que nós temos por dentro. Toda a exteriorização por meio de gestos, por meio de movimentos, por meio de expressões, elas são um reflexo do nosso sentimento, dos nossos pensamentos, das nossas convicções, do nosso estado de espírito, até das conexões mentais que nós fazemos. Então nós podemos dizer que o nosso corpo é o reflexo da nossa alma. O corpo reflete a nossa alma. O contrário também acontece. Na verdade, há aí uma influência mútua. Da mesma maneira que a alma influencia o corpo e reflete no corpo, o corpo também influencia a alma. Só que muito mais acontece o contrário. Muito mais é a alma que influencia o corpo. Então, quando nós falamos, isso é senso comum, vocês sabem disso. Quando nós falamos, o nosso corpo reage espontaneamente. E eu não estou falando assim desses gestos maiores, né, desses movimentos grandiloquentes. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de expressões, às vezes até invisíveis, até microexpressões, que denunciam aquilo que passa dentro da gente. Todos nós sabemos disso. Isso é da experiência comum. Vocês já tiveram todo mundo já teve, né, a experiência de encontrar alguém pela primeira vez, falar com essa pessoa e fazer uma leitura dessa pessoa de maneira imediata. Você perceber se ela está mentindo, perceber se ela está sendo falsa, se ela está sendo sincera. Por quê? São leituras que nós fazemos quase de maneira inconsciente, por meio de sinais que nós lemos, sem saber que nós estamos lendo, na verdade. Sinais dados por pequenos movimentos corporais de expressão do corpo e inclusive da face. Tanto que o Dr. Paul Ekman, que mapeou as expressões humanas, inclusive as microexpressões, chegando assim a uma combinação de mais de 10 mil expressões, e ele se tornou um especialista na leitura desses sinais, do que eles significam. O Dr. Paul Ekman ele dizia que o corpo não é um sinal do que acontece na nossa mente, mas ele é o que acontece na nossa mente. Então veja, ele dá essa ênfase. O corpo, ele se manifesta exatamente de acordo com aquilo que há dentro das nossas cabeças. Dentro da nossa alma, né, de maneira mais ampla. Significa que, e aí interessa para nós que estamos estudando a oratória e nos preocupando com a questão de falar em público. Isso significa que boa parte das nossas expressões elas são incontroláveis. Elas são reações corporais inconscientes, reflexos de nossas intenções, reverberação das nossas emoções, exteriorização do nosso estado de espírito. A maior parte disso acontece de maneira inconsciente. Então, quando uma pessoa está nervosa, por mais que ela tente controlar os seus movimentos e por mais que ela consiga controlar alguns movimentos, haverá outros que denunciarão esse nervosismo. Então, você fica imaginando que você se prepara para o trabalho de oratória, se prepara para falar em público, cuidando especialmente do seu corpo. Então o que vai acontecer? Você vai cuidar apenas de uma pequena parte do que você tem controle, do que você pode controlar. Só que a grande parte, a maioria dos movimentos que irão acontecer, você não vai ter controle. Então, se eu focar o trabalho da oratória apenas no controle do corpo, então eu vou ter controle de muito pouco.
Então eu não consigo formar um orador dessa maneira. Eu não consigo preparar uma pessoa para falar em público apenas focando no corpo dela, no que ela precisa fazer com o corpo, porque ela tem controle de muito pouco disso. Eu posso ensiná-la a usar aquilo que é possível ela usar do corpo, mas isso é uma parte ínfima de tudo que vai acontecer. De tudo que vai acontecer. Então eu quero que vocês entendam que o corpo, ele mostra a mente. E o que vai aparecer para as pessoas, mais do que aquilo que o orador preparou para usar em termos de movimento corporal, o que vai aparecer principalmente para as pessoas é o reflexo daquilo que está dentro da sua cabeça. Tanto as coisas negativas, como confusão, nervosismo, esse tipo de coisa, mas também as coisas positivas. Então, uma pessoa que tem o pensamento claro, a pessoa que tem um bom manejo linguístico, que tem assim um bom vocabulário, que tem recursos de inteligência e de cultura, uma pessoa que sabe estruturar bem o pensamento e sabe conduzir bem o pensamento, isso vai refletir na sua postura. Vai refletir na sua postura. Então, uma pessoa que pensa bem, pensa com clareza, isso automaticamente vai refletir numa postura boa, numa postura legal. E aí o professor de oratória, ele só vai ter o trabalho, né, depois de todo o trabalho de cuidar da mente da pessoa, ele só vai ter o trabalho de corrigir os erros de movimento que possa haver. Mas boa parte dessa correção é feita dentro da pessoa, por meio de uma limpeza, de uma mente que se torna arejada, que sabe manejar bem os seus conteúdos. Por isso, antes de tudo, é preciso cuidar da cabeça do orador. Um curso de oratória que se preze precisa cuidar, antes de tudo, da cabeça do orador. E é isso que eu proponho fazer sempre. Algumas pessoas não entendem isso. Algumas pessoas elas demoram um pouquinho para compreender essa perspectiva. Porque elas estão esperando cuidar da parte externa, né? Que na verdade é a parte mais fácil. Mas se eu não cuidar da cabeça, eu não estou formando essa pessoa para falar bem em público. E essa minha perspectiva é uma perspectiva diferente da maioria dos cursos de oratória. Primeiro porque é um caminho mais tortuoso. Você arrumar a cabeça dos outros é muito mais difícil que arrumar o corpo. Só que eu vou por esse caminho porque eu não vejo como fazer diferente. Eu sinto que se eu fizer diferente, eu estou enganando a pessoa. Porque se eu focar apenas no corpo, eu não vou realmente torná-la uma oradora. A parte do corpo, o que a gente foca? Alguns movimentos específicos, né? Bem gerais, bem amplos. E aquelas coisas que não se deve fazer com o corpo, porque às vezes as pessoas elas criam certos vícios de movimento que você tem que consertar. No mais, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Então você vai perguntar, poxa, Fábio, então para eu falar em público eu preciso ter uma ótima formação intelectual, cultural, senão eu não vou conseguir falar em público. Bom, a resposta a isso não é algo tão simples. O que eu digo é o seguinte, todo mundo pode falar em público, tá? Então já antecipo, todo mundo pode falar em público. Agora, é óbvio que uma pessoa que tem uma boa formação, isso ajuda na expressão. Ajuda na expressão. Então a pessoa tem uma boa linguagem, um bom vocabulário, ela tem um imaginário mais ampliado, ela tem mais conhecimento, ela tem mais recursos. Ela tendo mais recursos, ao precisar falar em público, ela vai ter mais instrumentos que ela pode manejar. E de maneiras diversas. Isso vai ajudar? É óbvio que vai ajudar. É óbvio que vai ajudar. Se eu falasse que é diferente, eu estaria mentindo. É óbvio que ajuda. Porém, isso não significa que uma pessoa que não tenha todos esses recursos não pode desenvolver uma boa oratória. Pode, desde que
3 coisas. Primeiro, essa pessoa fale dentro de uma linguagem, de um vocabulário que ela esteja acostumado. Porque é incrível como as pessoas tentam falar numa linguagem superior à que elas estão acostumadas. É algo que eu vejo constantemente e eu tenho que corrigir. Eu tenho que falar para o aluno, por que você está falando assim? Você não conversa assim no dia a dia. Por que quando você vai falar em público, você tenta se elevar a níveis ruibarbosianos? É um exagero. Você não precisa disso. Fale de uma maneira simples. Não precisa falar errado. Tente falar corretamente, mas de uma maneira simples. Por quê? Se você eleva a sua linguagem, você cria barreiras para você mesmo. Porque você o tempo todo vai ter que ficar pensando em qual palavra usar, e isso vai dificultar o seu pensamento, vai dificultar o seu raciocínio e vai refletir nos seus movimentos, que vão demonstrar toda essa tortuosidade do caminhar. Então fale numa linguagem que você está acostumado, sua linguagem cotidiana. Segundo, fale sobre aquilo que você sabe. Isso eu nem precisaria dizer, mas às vezes precisa. Você precisa falar sobre aquelas coisas que você tem manejo, que você tem conhecimento. É muito mais fácil. Tanto que nos meus cursos de oratória, eu começo os primeiros exercícios pessoas falando delas mesmas. Por quê? Isso eu sei que todo mundo sabe sobre si mesmo, pelo menos os fatos mais externos. Então as pessoas começam falando sobre as experiências dela, depois eu vou entrando sobre as ideias dela, e só depois eu começo a sair para elas falarem de coisas exteriores, coisas externas. É um método que eu uso para poder levar a pessoa por um caminho de falar, de desenvolver a ideia dentro daquilo que ela conhece. Porque se você tenta falar sobre o que você não sabe, isso vai dificultar tudo. Então essas 2 coisas, vocabulário e conhecimento. E a terceira coisa é o seguinte, tendo isso, você falando dentro do seu vocabulário e dentro da sua área de conhecimento, aí sim, aí eu posso entrar. Que é ensinando você a manejar essas ideias. Essas ideias que são suas, essas ideias que estão dentro da sua realidade, essas ideias que estão dentro do seu contexto. Aí é organizar. É uma questão de aprender a organizar isso aí. Aprender a organizar isso aí. Então qualquer pessoa pode fazer isso. Eu já peguei alunos de grau de instrução bem assim, baixo, bem simples, pessoas simples que conseguiram, dentro das suas realidades, dentro das suas circunstâncias, dos seus contextos, falar bem. Às vezes fala num português errado, às vezes fala algumas palavras simples, mas pelo menos a pessoa consegue se comunicar de maneira coerente e consegue se comunicar. Bom, você não pode tirar a pessoa não tem cultura, não tem grau de instrução, não adianta querer que ela faça uma palestra numa universidade para acadêmicos, não adianta, está fora da realidade dela, mas dentro da realidade dela você pode fazer com que ela aprenda a manejar as ideias ali e apresentar aquilo que ela precisa apresentar. Então, respondendo a pergunta, basicamente é isso. Qualquer pessoa pode sim aprender a falar em público, desde que respeite alguns princípios e as suas próprias circunstâncias, tá bom? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.